Lei 8666. Paramos no artigo 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas. Inciso 1. Execução direta. Inciso 2. Execução indireta nos seguintes regimes. A linha A. Empreitada por preço global. A linha B. Empreitada por preço unitário. A linha C. Vetado. A linha D. Tarefa. A linha E. Empreitada integral. Artigo 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. Artigo 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos. Inciso 1. Segurança. Inciso 2. Funcionalidade e adequação ao interesse público. Inciso 3. Economia na execução, conservação e operação. Inciso 4. Possibilidade de emprego, de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação. Inciso 5. Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço. Inciso 6. Adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas. Inciso 7. Impacto ambiental. Seção 4. Dos serviços técnicos profissionais especializados. Artigo 13. Para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: inciso 1. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. Inciso 2. Pareceres, perícias e avaliações em geral. Inciso 3. Assessorias ou consultorias técnicas em auditorias financeiras ou tributárias. Inciso 4. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. Inciso 5. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Inciso 6. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Inciso 7. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Parágrafo 1. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Parágrafo 2. Aos serviços técnicos previstos neste artigo, aplica-se no que couber o disposto no artigo 111 desta lei. Parágrafo 3. A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. Seção 5. Das compras. Artigo 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão: inciso 1. Atender ao princípio da padronização que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Inciso 2. Ser processadas através de sistema de registros de preços. Inciso 3. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Inciso 4. Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade. Inciso 5. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Parágrafo 1. O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. Parágrafo 2. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da administração na imprensa oficial. Parágrafo 3. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições. Inciso 1. Seleção feita mediante concorrência.
Inciso 2. Estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados. Inciso 3. Validade do registro não superior a 1 ano. Parágrafo 4. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. Parágrafo 5. O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado. Parágrafo 6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. Parágrafo 7. Nas compras deverão ser observadas ainda, inciso 1, a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca. Inciso 2, a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. Inciso 3, as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Parágrafo 8. O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 desta lei para a modalidade de convite deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 membros. Artigo 16. Será dada publicidade mensalmente em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público a relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação previstos nos incisos 9 do artigo 24. Seção 6. Das alienações. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos. A linha A. Dação em pagamento. A linha B. Doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, H e I. A linha C. Permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso 10 do artigo 24 desta lei. A linha D. Investidura. A linha E. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. A linha F. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. A linha G. Procedimentos de legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei 6383, de 7 de dezembro de 76, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública, em cuja competência legal inclua-se tal atribuição. A linha H. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 metros e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. A linha I. Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas, rurais da União e do INCRA
onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1 do artigo 6 da Lei 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. E, inciso 12, quando móveis dependerá de avaliação prévia e de licitação dispensada esta nos seguintes casos. A linha A. Doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. A linha B. Permuta permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. A linha C. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. A linha D. Vendas de títulos na forma da legislação pertinente. A linha E. Vendas de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. A linha F. Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública sem utilização previsível por quem deles dispõe. Parágrafo 1. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1 deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. Parágrafo 2. A administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis dispensada a licitação quando o uso destinar-se. Inciso 1. A outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Inciso 2. A pessoa natural que, nos termos de lei, regulamenta o ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre a área rural, observado o limite de que trata o parágrafo 1 do artigo 6 da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009. Parágrafo 2A. As hipóteses do inciso 2 do parágrafo 2 ficam dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos. Inciso 1. Aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 5 de maio de 2014. Inciso 2. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras públicas. Inciso 3. Vedação de concessões para hipóteses de exploração não contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico. E, inciso 4. Previsão de rescisão automática da concessão, dispensada a notificação em caso de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social. Parágrafo 2b. A hipótese do inciso 2 do parágrafo 2 deste artigo, inciso 1, só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à sua exploração mediante atividades agropecuárias. Inciso 2. Fica limitada às áreas de até 2.500 hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite. Inciso 3. Poderá ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da figura prevista na linha G do inciso 1 do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso 2 deste parágrafo. Parágrafo 3. Entende-se por investidura, para os fins desta lei, inciso 1. A alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inapropriável isoladamente por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% do valor constante da linha A do inciso 2 do artigo 23 desta lei. Inciso 2. A alienação aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao poder público de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 4.
A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação, no caso de interesse público, devidamente justificados. Parágrafo 5. Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Parágrafo 6. Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2, a linha B desta lei, a administração poderá permitir o leilão.